Estamos aqui no podcast, aliás, continuamos, podcast incrível do Congerre. Eu, André Sanches Grazi, entrevistaremos o Camargo. Olha só, o Carlos Camargo, que vai falar sobre ESG. Então, bora lá. Assunto muito importante, principalmente nas grandes empresas. Hoje tem até fundos que investem em startups, que resolvem problemas de ESG. A gente vai conhecer um pouquinho desse universo, dessas siglas, né? O que será que é o E, o S e o G? É de beber, comer, passar no cabelo? Conta pra gente, cara, como é que funciona esse ESG? Vamos lá. ESG, eu vou dizer o que não é. ESG não é sustentabilidade, ESG não é compliance, e ESG não é para pintar a escola e entregar a cesta básica. ESG é pura e simplesmente a avaliação de risco financeiro do negócio. Ponto. Então, alguém quer fazer um investimento na companhia, alguém quer alavancar a companhia com investimentos bancários, quanto vai custar esse dinheiro? Qual é o risco dessa tomada deste negócio? Então, os grandes investidores, os stakeholders, os bancos e os próprios conselheiros preocupados quanto a isso, o que precisa ser feito para que demonstre ao investidor que ele tenha tranquilidade em aportar naquela companhia, que o risco é identificado e mensurado. Então isso dá a ele essa tranquilidade. Bem, sabemos que risco faz parte do nosso negócio. Sim, não dá pra falar que não tem risco, né? Qualquer companhia. Empresarial. Sem sombra de dúvida. Você vai atravessar uma rua, tem risco. Sim. Não é? Mas se você sabe, se você identifica, sabe quais são os riscos, como mensurar. Exatamente. E isso, curiosamente, ESG não tem nada de novo. ESG é uma sigla que, para encurtar a história, a primeira vez que ela foi mencionada foi em 2004, um relatório Who Care Wins, ou seja, quem quer, quem se preocupa, ganha, de uma produção do Banco Mundial com a ONU, em que dizia o seguinte: se você, empresa, quer se preocupar, você vai ganhar. Como? Está aqui todo o guideline, toda a explicação de como você ganha. Então, isso chama muita atenção, porque não é mais uma preocupação dos órgãos fiscalizadores, dos órgãos que dão licença, é dos bancos, é de quem coloca o dinheiro. Por isso que ESG e sustentabilidade é como se fossem filhas da mesma mãe, mas de pais diferentes. Então elas são da mesma família, mas não são gêmeas, são parentes relativamente. Então uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Né? Exatamente. E nesta palestra que eu fiz para o Congerre, eu destaco um item que é pouco comentado, que eu chamo de o C do ESG. Aí você perguntar onde está o C de cultura. Por quê? A partir do momento que você se engaja naquele propósito daquela companhia, tudo flui mais fácil. Então você veja, quando você vai comprar um iPhone, o cara entra na fila no dia anterior. Por que ele faz com o iPhone e não faz com a Motorola? Porque a Apple vende, não é telefone. O que ele compra não é um telefone. Sim. Ele acredita, ele vê na Apple a semelhança dele no que ele acredita numa mudança do status quo. Com um telefone eu consigo mudar o mundo. É isso que ele compra. Não é um telefone. Então, em 1973, no agosto, quando o Martin Luther King leva 250 mil pessoas a Washington, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Não. Como é que esses caras se mobilizaram? Pelo propósito dele. E não é uma coisa preto contra branco, porque 40% das pessoas que lá estavam eram brancos. Então quem foi é porque via nele o que ela acreditava. Então essa questão do propósito é uma relação simbiótica. A partir do momento que a companhia coloca isso no DNA dela, no sangue, as pessoas se engajam, compram aquilo e aquilo flui com uma facilidade muito grande. Sim. Ao contrapasso, é o CEO que diz que tem uma campanha de valorização da mulher, mas ele mesmo solta piada no elevador ou no corredor. Ele diz que tem uma campanha de segregação, de proteção, de valorização das raças, quando faz piadas racistas, ou quando é racista, ou quando um comitê de governança só tem homens, não tem mulheres. Então hoje no Brasil já tem várias legislações quanto a isso. E aqui eu vou brincar, era o momento fogo no parquinho, porque eu ia provocar o Carlos justamente aqui nos bastidores, de uma troca super agradável também. A gente estava falando exatamente sobre isso. André. E aqui acho que fica uma crítica, sim, a vocês, pessoas empresárias e empreendedoras que conheçam outras empresárias e empreendedoras que têm exatamente esse comportamento, que encaram o ESG como uma moda.
como marketing, muito mais às vezes até como Modismo. uma obrigatoriedade, porque o meu concorrente está fazendo. Ou então Ou diz por causa de assim, compliance. eu não... E ESG não é compliance. ESG já está além do compliance. Sim. Compliance já é a obrigação que ficou para trás para você Faz fazer. tempo, né? Então, assim, o empresário pode pensar, mas eu não tenho ação em bolsa, eu não sou alavancado por empréstimo financeiro, então não tem nada a ver com ESG. Engano seu. A SUSEP tem uma resolução número 666, até um número estranho, né? Liberada no ano passado, que a partir de agora os seguros têm que demonstrar a gestão de risco. Então quem tem um galpão, quem tem um posto de gasolina, opa, mudou de agora, a história mudou. E é ESG. O Banco Central já tem referências quanto à matriz de materialidade, para que as empresas tenham. O que é matriz de materialidade? É você identificar o que é material de risco do seu negócio. Pode ser para o seu, pode não ser para o meu, a mesma coisa. Então, uma localiza, por exemplo, que tem aluguel de carros, a questão da água para ela é um risco. Ela precisa trabalhar na redução disso. Ela não tem, opa, então quando o banco, o investidor, já é um sinal de alerta se não tiver esse tipo de tratativa. Então, é um trabalho muito amplo. E tem aquele camarada que está numa cadeia produtiva de uma Alcoa, de uma Petrobras, a empresa dele é pequena, 40, 50 funcionários, mas ele presta serviços. Se ele não tiver isso na empresa dele, quando chegar o relatório socioeconômico, que os investidores da Petrobras que estão em Singapura, no Japão, o cara vai dizer o seguinte, vem cá, como é a sua cadeia produtiva? Me mostra. Quem é esse camarada aqui? Identificarem, Ele vai sair, ele vai ser expurgado, pura e simplesmente. Isso sai rápido. Então, isso tem que ser conscientizado. Nós da Camargo Consultores, a gente não vende consultoria. O meu trabalho não é de abraçar a árvore, pintar meio fio e dar a cesta básica. Isso também é importante, faz parte do negócio. Mas o que eu quero, o meu modus operandi, o meu grande desafio é oferecer projetos sustentáveis. E o que é sustentável para nós? Rentabilidade, produtividade e ser sustentável e transversal. Do mais moderno ao mais antigo da companhia, todos participam e todos ganham. Então é possível sim ter um projeto sustentável. Minha área é agilidade, né? Eu palestro sobre agilidade, tem consultoria, mentoria, mas eu vou entrar um pouco na área aqui da Grazi, que é especialista aqui também no RH, conhece muito bem o RH, trabalhou no mundo corporativo e hoje tem aí acesso aos RHs e ajuda os RHs aí a construírem pessoas, né? Exatamente. Falando aqui pessoas no centro, né? Do mundo. Aqui tema do Congerre deste ano. Eu gostei muito de quando você trouxe o C da cultura. Quando a gente olha ESG, para quem ainda não ouviu dizer, né, são os aspectos de fato mais ambientais, sociais e de governança. Exatamente. Só que o que sustenta, e para mim foi muito legal a sacada que você traz, é a cultura. Porque se não tiver cultura, não sustenta nenhum deles. Não, porque é o que eu chamo de missa de corpo presente. A alma já foi embora, só está o corpo. Só está o corpo. E aí, fazendo o link com o tema deste ano e com o público aqui do Congerre, que é um público majoritariamente, tem pessoas do RH, como que o RH se torna protagonista dessa cultura? O RH é o grande diapasão desse processo, junto com a governança do conselho. Está longe ainda, né? Ainda não percebeu que para você lidar com o negócio tem que ligar com gente, porque a empresa é constituída de gente. Então o maior ativo que qualquer companhia tem hoje são as pessoas, são os processos, é aquela personalização. E a cultura é feita por pessoas. Não eu vou te dar um exemplo. É isso, não precisa falar que você quer mudar uma cultura. Há um tempo atrás eu fui fazer um trabalho na China e por acaso fiquei no Four Seasons, que é desculpa fazer a propaganda aqui, mas tem que falar, é um dos hotéis mais sensacionais que existe em matéria de qualidade. E aí, batendo papo com um dos funcionários, o que você mais gosta no seu trabalho? Aí, antes de terminar a frase, ele responde para mim assim, eu amo meu trabalho. Eu falei, opa, ama? Eu perguntei se você gostava. O que você ama no seu trabalho? Resposta dele, aqui eu posso ser eu mesmo. Ou seja, o meu chefe, ele não fica andando em volta para ver se eu estou cumprindo o horário, se eu já bati a minha meta, se eu estou vestido corretamente. Ele está preocupado com o seguinte, você está bem hoje? Você está precisando de alguma ajuda? O que mais que eu posso te fazer? Você tem alguma coisa para sugerir? E ele trabalha em outro hotel. Aí na época eu pensei, como é que era o outro? Cara, eu fico andando para me proteger e fico olhando o horário, aí que me chama a atenção. Para dar hora de eu ir embora. Há pouco tempo atrás, um comissário da Delta Airlines, não sei se vocês viram, teve um voo
que a passageira entrou em pânico. Ele sentou no chão e deu a mão para ela. Eu vi. Ele ficou assim durante horas no voo. Aí você fala assim, peraí, mas esse cara não é pago para isso? Por que ele fez isso? É o que eu falei anteriormente do Luther King, é o propósito dele com a companhia, então em sintonia. Quando isso acontece, as pessoas voltam a ser humanas. E o humano o que é? Acolher. Então, a partir do momento que você é acolhido, você faz parte de um grupo. Nós fomos criados para viver em sociedade. Nós não fomos criados para viver como ermitão, separado. Então, a partir do momento que você está num grupo, você percebe que aquilo é verdadeiro, o que o CEO da companhia fala, o que o diretor fala, é verdade, está alinhado com você. Ele compra aquilo ali. Aí as pessoas me perguntam assim, o que eu tenho que fazer para tirar das pessoas o melhor? Eu falei, cara, muda essa frase. As pessoas não são toalha para você espremer. A sua pergunta tem que ser, qual o ambiente que eu tenho que construir para que as pessoas produzam? Olha a diferença. Isso é ESG. Porque essa avaliação que os bancos fazem, ela é uma avaliação, sem dúvida, mas se você tiver que se preparar para cada vez que tiver avaliação, você não vai viver. Vai todo mundo ficar estressado. Por que não manter isto padrão? Quem quer que venha a qualquer momento, você pode olhar, o trabalho está aí, flui muito mais fácil, sem estresse. Você sabe? Então, é verdadeiro. As pessoas hoje reconhecem o que é verdadeiro e o que não é. Sim, sim. A própria fala. É o que a gente fala. Você usou vários elementos, você falou de propaganda. Então, eu vou fazer uma propaganda rápida, tem uma palestra lá no Congerre, dá uma olhada. Toca alguns temas da humanocracia, que fala justamente sobre você criar organizações tão incríveis quanto as pessoas que as compõem. É um livro. Exatamente. Fantástico. Tem alguns contatos com os autores, tal, trazendo algum conteúdo para o Brasil. E você falou de comunidade, você falou de pertencimento, obviamente aparece meritocracia, sem dúvida, transparência e abertura. Perfeito. São 7 princípios que, dos 7, você já listou 5 aqui embaixo. Então, assim, se isso não tiver no cerne, no DNA da companhia, a pessoa não tem, como diz agora o RH, não tem match. Não dá aquela liga, né? E aí, o que vai acontecer? Vão te oferecer R$50 a mais, ou talvez até menos, mas eu vou ter um trabalho mais próximo do que eu quero, do que eu gosto, de como eu me realizo. Eu troco. Assim, rápido, vou embora, sem pensar 2 vezes. É só olhar os grandes movimentos, né? A grande renúncia. Qualquer 4% acima de taxa de rotatividade, opa, temos um problema. E o ESG tem métricas para isso, dentro do social da governança. Mais de 4%, quem está auditando, opa, tem muita rotatividade. O que está acontecendo? Deixa eu ver o canal de denúncia, deixa eu conversar com as pessoas no café, deixa eu olhar a área, deixa eu conversar com quem está lá longe. Porque às vezes você tem uma sede no Rio e você tem unidades em Guaraxamirim, ou a POC e outros lugares. Será que lá eles entendem o que está falando aqui? Ou não? É outra empresa, outra realidade. Isso que é o mais interessante, né? Você fazer de forma que isso fique sustentável. E eu não gosto muito da palavra padrão, né? Porque quando você fala padrão, você basta ser humano e verdadeiro. Isso acontece normalmente. Mas quando você consegue fazer isso de uma forma transparente e verdadeira, você consegue transitar para que você... Por que aqui é de uma forma e aqui não está funcionando? Exato. E aí você busca... a palavra padrão é que se enquadra, mas não é o padrão. Mas você busca fazer com que isso funcione da melhor forma em todos os lugares, mas de uma forma transparente. Né? E eu acredito no que eu falo. Dentro daqueles das métricas que são sustentáveis. Durante muito tempo eu hesitei em ter consultoria. Embora a minha já tenha quase 20 anos, mas sempre foi uma coisa assim, faço nos finais de semana, sabe? Sim. E agora eu resolvi profissionalizar. É o plano B. Agora é o plano A. E eu faço do que eu acredito. Essa era a próxima pergunta. Por que você escolheu isso? Porque eu acredito, o propósito da Camargo Consultores é inspirar e orientar as empresas a ser sustentável, com projetos sustentáveis em ESG. E quando eu falo sustentável, isso é muito importante. E por que ESG? Eu não tenho nada contra os trabalhos sociais. Eu participo de vários trabalhos voluntários. Mas é importante que se faça essa distinção. O sustentável tem que ser rentável e produtivo. Tá. E o porquê o ESG? Porque o ESG é a essência do que nós somos. O ESG, ele é humano, ele é transparente, ele é verdadeiro e ele é real.
Ele não é algo que você coloca na parede. Ele não é uma certificação. Porque, ele aliás, não é uma foge norma. Algo da parede, igual um pouco mais atrás, alguns anos, décadas atrás, visão, valores tradicionais, não faz o menor sentido. Então, assim, quando você vai avaliar uma empresa ESG, importa saber a missão? Ok, mas eu quero ouvir do cara que está lá na ponta. O que ele entende? O que você sente da sua empresa? Quando ele responde, eu amo o meu trabalho, opa. Pra ele tá claro. Eu não quero saber Não quero ouvir o dono. O dono eu já sei. Do diretor. É. Eu não quero saber um parâmetro do G lá de governança. Exatamente. Exatamente. Aí você começa a ver quão real é o que você está vendo na governança com os conselheiros, com os diretores. É isso. Olha, podemos ficar aqui até... Ai, gente, mas, assim, ó, a galera aqui perguntinha. Já... Vamos tentar encaixar mais uma. Mas a última perguntinha que saideira, aí, assim, saideira. É sobre você. A gente faz para todo mundo que passa por aqui. Você contar pra gente uma curiosidade sobre você que ninguém sabe, que você possa compartilhar. Que poucos sabem. Que vai compartilhar ao ar. Bom, pra deixar aqui a nossa... eu na minha juventude, eu vendi sanduíche na praia. Olha que interessante. Vendi sanduíche na praia. Meus pais não tinham condições, tinham 13, 14 anos. Talvez a minha mãe nem saiba disso. Eu ia para casa de um amigo, a gente comprava o pão Plus Vita, tirava, botava maionese com frango desfiado de padaria, juntava aquilo. Às vezes até comia alguns, dava prejuízo, mas uma boa parte a gente vendia e era o dinheiro que a gente ganhava para sair de noite. Olha que interessante, muito bem. Já era empreendedor desde aquela época, né? Comia uma parte da produção. Não fazia análise correta dos riscos, né? Quando você comia, né? Não tinha ainda essa visão. Mas faz parte. Mas a veia empreendedora já tinha desde Já os 13 tinha anos. e faz parte da jornada. Faz parte da jornada do crescimento. Sem sombra de dúvida. Muitíssimo obrigada. Grazi, muito obrigado, André. Muito obrigada. Muito obrigado, foi um prazer. Aproveite o restinho do nosso evento. A gente tem amanhã mais um Deixa dia. aqui consignado. Eu ia perguntar para quem quiser encontrar o Carlos Camargo, como que o pessoal te encontra? Vamos lá, nós estamos no Instagram, Carlos Camargo _ESG. É o mesmo nome no YouTube também estou no LinkedIn. Quem quiser, estou à disposição para falar de ESG. Se precisar de uma palestra gratuita, nós fazemos também. Bora lá. Como eu falei, o meu objetivo de vida é disseminar esse conhecimento. E, obviamente, eu preciso do dinheiro para pagar o condomínio. Sorriso não paga condomínio. Mas esse está à frente. Boleto terapia. Com propósito, porque se precisar, inclusive, a gente vai. Sim, falo, sem problema nenhum. Claro, poder ajudar, conte comigo. Vamos embora. Foi um prazer, querido. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, gente. E até o próximo. Até o próximo podcast. Muito obrigada, foi. Muito obrigada. Deixava, hein, cara. Deixava